Bora! Então, ou seja, chegamos nessa situação de cá, onde nós temos duas informações grandescas pra gente aqui, olha só. A gente tem aqui, olha, a gente chegou aqui que o nosso IB vale 29 microamperes, certo? E a gente sabe que o IC vai ser qualquer valor entre 0 e 10 miliamperes, e sabemos que o VCE vai ser qualquer valor entre o 0 e 15 volts. Tá, então como é que a gente vai fazer aqui, olha só. Só para não terminar essa análise de forma geral, a gente vai chegar na seguinte situação aqui, olha, percebam que aqui, se a gente for utilizar aquela equação que a gente tem que IC é igual a beta vezes IB, olha o que vai acontecer. Se a gente chegar nessa seguinte equação que IC é igual a beta vezes IB, que era a informação que a gente tinha falado, a gente sabe que essa é uma equação verídica, considerando que o meu beta vale 1000, a gente consegue determinar, então, por exemplo, que o IC é igual a quanto? 1000 vezes a minha corrente aqui, olha, que é igual a 0,29 miliamperes. Vou usar 0,29 miliamperes. 0,029 miliamperes. Então, ou seja, multiplicando esse 1000 aqui, olha, nós teremos que o IC vai ser igual a quanto? Multiplicando isso daqui, vai dar 29 miliamperes. Certo? Só multiplicar isso daqui, 0,029 por 1000. Percebam que, olha só, o que aconteceu? A minha informação não contradisse essa daqui, eu falei que o IC, o máximo aqui não é 10 miliamperes. Então, de cara, a gente chegou na seguinte situação, moçada. A gente tem uma situação aqui, olha, que essa equação aqui, olha, ela não é verdadeira. Mas é porque ela não é verdadeira, ela é verdadeira até certo ponto. O que ocorre aqui, olha, é que como a corrente máxima que eu tenho aqui em 10 miliamperes, significa que, então, que essa minha reta de carga aqui, o meu transistor está atuando aqui, olha só, na região de saturação. De saturação. Certo? O meu resistor está atuando na região de saturação. E quando ele está atuando na região de saturação, essa corrente aqui que a gente encontrou aqui, ela não vai ser verdadeira. Para a gente encontrar a corrente verdadeira, a gente vai precisar encontrar a interseção entre a minha reta de carga, certo? E os possíveis valores de corrente IC em função de IB. Vocês vão ver que é o seguinte, é muito comum, ao invés de apresentar o valor de beta, certo? A gente calcular aqui, olha só, ser apresentado para a gente aqui, olha, um gráfico que apresenta vários valores de IB, certo? Vários valores de IC a partir de um valor de B. Por exemplo, vamos considerar a seguinte situação aqui, olha. Para começar, moçada, considerando esse circuito de cá, certo? Joia. Vamos considerar a seguinte situação, já que a gente tem aqui, ó, o meu IB, o meu beta vale 1000, a gente consegue determinar várias cargas. Por exemplo, para minha corrente, se a minha corrente for igual a 10 miliamperes, certo? Se o IC for 10 miliamperes, considerando que o meu beta vale 1000, né, e considerando essa equação, o que a gente tem aqui, ó? Considerando essa equação que beta é igual a IC dividido por IB, então vamos pegar aqui, olha, dois casos aqui então, para a gente pegar aqui, eu vou apagar essa região de saturação aqui, que eu vou precisar desse espaço. Que significa que está, vou colocar um balãozinho aqui, ó. Está saturado. Beleza. O que acontece aqui, olha só. Se a gente pegar aquela informação que beta é igual a IC sobre IB, tudo bem? Quando o meu IC vale 10, por exemplo, então quem que eu tenho? Se eu quero saber quem que é IB, eu posso simplesmente inverter. Quem que vai ser IB? IB vai ser justamente quem? IC dividido por beta. Então, por exemplo, quando o meu IC está valendo 10 miliamperes, só para eu fazer vários gráficos aqui, tudo bem? Quando o meu IC está valendo 10 miliamperes, o meu IB vai ser quem? 10 dividido por 1000.
Então vai ser exatamente 10 microamperes. Vocês concordam comigo? Então, seja, quando o meu IC vale 10 miliamperes, o meu IB vai ser 10 microamperes. De forma igual que se o meu IC for igual a 5 miliamperes, o meu IB vai ser igual a 5 microamperes. Então vocês vão ver que é muito comum a gente encontrar um gráfico, e a gente vai lançar a mão desse gráfico aqui, eu vou fazer em azul escuro, que é o gráfico justamente da corrente. Quando o meu IC, para ter aqui uma corrente igual a 10 miliamperes, nossa senhora, vou fazer aqui meio feioso aqui, olha, não vai ficar muito bom não. Certo? Para ter aqui uma corrente aqui de 10 miliamperes, eu vou fazer um gráfico aqui, olha. Por enquanto eu vou pedir que você só acreditem em mim, tá joia? Então olha só, quando eu tenho aqui uma corrente de 10 miliamperes, é difícil você fazer esse gráfico. Nossa senhora, tem que fazer uma reta aqui em cima, gente. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Ah, ficou bem bom, né? Só ficou grande. Burro. Nossa senhora, vai ser absurdamente difícil chegar nisso aí. Oh, ficou bom. O que acontece? Vocês vão ver que a gente vai chegar, vai ser muito comum a gente encontrar no manual do nosso dispositivo um gráfico de corrente falando aqui, olha só. Quando o meu IB vale 10, isso aqui para um IB vale 10 microamperes, a minha corrente vai ter esse formato aqui. De forma semelhante, quando... Vamos pegar aqui o meio da escala, né? Aqui seria o 5, meio da escala. De forma semelhante aqui, então... Nossa, gente, tá muito ruim aqui. De forma semelhante, quando eu tiver uma corrente IB próximo de 5 miliamperes, eu terei um gráfico aqui, olha, de corrente que tem esse formato de K. E vocês vão ver que aí, porventura, a gente vai conseguir vários gráficos de corrente e por aí vai. É muito comum esse gráfico aqui, olha só, termos vários gráficos de corrente para diferentes tipos de IB, que a gente consegue chegar justamente calculando isso que eu fiz aqui, ó. 7 mA, aqui, por exemplo, aproximadamente 2,5 mA, que é justamente fazendo essa análise que a gente fez aqui, ó, certo? Determinando os valores. Joia. Tá, por que a gente está chegando nesses gráficos aqui, olha só? A gente vai justamente conseguir calcular o valor correto de IC fazendo justamente a interseção de duas retas, dessas minhas duas retas. Então, deixa eu sumir com essa reta de 10 mA aqui, ó. Vou sumir com essa reta de cá também. O que acontece? A gente consegue justamente calcular o ponto de operação justamente considerando esse ponto aqui, olha, que é a interseção entre a minha reta de carga, tudo bem? Entre a minha reta de carga e a minha reta de corrente. Então, ou seja, esse ponto de operação aqui, olha, ele é chamado ponto Q. Tudo bem? Pessoal, eu dei muita volta aqui agora, simplesmente para explicar esse gráfico. Vocês verão que na apostila de vocês têm esse gráfico o tempo todo. Esse gráfico aqui de operação do ponto P, que é o chamado ponto de operação, e esse aqui é o ponto de operação ponto Q, ele vai ser importante para a gente, mas a gente vai ver que poucas vezes a gente vai recorrer a esse gráfico. O que a gente vai fazer aqui para a gente fazer a análise é o que a gente vai começar aqui agora, que é justamente calcular valor a valor, que eu acho bem mais prático do que a gente ficar tentando encontrar e desenhar essas curvas aqui. Tudo bem?
Então, ou seja, isso tudo que eu expliquei aqui agora para vocês é só simplesmente para esse gráfico aqui, olha, não ficar a revelia, tá joia? Para vocês não encontrarem com ele na apostila, se baterem com ele na apostila ou em qualquer outro lugar e não conseguirem entender como que ele funciona. Tá. Nesse aspecto aqui, então, joia, eu queria propor o seguinte exemplo para vocês. Né? Quero dar 5 minutos para vocês tentarem calcular aqui, olha, os valores de VCC e IB aqui, olha só, para esses dois circuitos. O que eu quero que vocês façam aqui, olha, de novo, primeiro passo, separar as duas malhas. Separando as duas malhas, eu quero que vocês calculem as seguintes informações aqui, olha, os valores de IB, que é possível já calcular, e considerando, analisando a malha 2, eu quero que vocês determinem aqui, olha só, a reta de carga, que é esse gráfico aqui, ó, que pela reta de carga nós vamos chegar nos valores máximos e mínimos de C. Tudo bem, moçada? 5 minutos para vocês fazerem esse exercício pra gente, tá?